Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ivo Martins aqui na área, delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, professor aqui da Nova Concursos. Muito feliz em poder trabalhar com você nessa semana de revisão aí para a prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o meu Rio de Janeiro. Questões relacionadas ao cargo de soldado. Vamos trabalhar várias aqui hoje, eu tenho certeza que muitas delas estarão repetidas na sua prova e você que estudou com a galera da Nova Concursos certamente tem uma base muito boa e profícua a ponto de conseguir vencer os obstáculos e atingir a sua aprovação. Quero saudar a galera que está acompanhando aí ao vivo, vamos com tudo, vamos adiante rumo a PEMERGE, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Conto com a participação de vocês que estão acompanhando ao vivo aí, estejam à vontade, de repente deixa aí a sua dúvida, que de repente se eu conseguir pescar alguma das informações, eu transmito para você aqui, mas o importante é trabalharmos as questões que estarão aí na tela, beleza? Olha só, me foi sugerido ministrar para vocês hoje, na semana de revisão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, questões de direito penal relativas à parte especial do Código Penal, ou seja, a partir do artigo 121 em diante, levando em consideração aí crimes contra a pessoa, englobando aí os crimes contra a vida, contra a honra, assim também os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a administração pública, fé pública, paz pública, enfim, várias questões para a gente poder trabalhar aqui nessa horinha em que a gente vai mergulhar no universo do maravilhoso mundo do direito penal. Beleza aí? Deixa eu deixar aqui o meu Instagram, caso você tenha interesse em me seguir lá no Instagram, @DeltaIvoMartins, tá? @DeltaIvoMartins. Normalmente o Instagram é o canal que eu mantenho contato direto com os meus alunos, então você pode deixar a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, esteja inteiramente à vontade, @DeltaIvoMartins. Beleza, galera? Tranquilo então e, sobretudo, acompanhar minha rotina de pai, de professor, de delegado, de polícia ao seu inteiro dispor. Maravilha, galera! Na tela, portanto, aí a primeira questão, vou colocar na tela grande para que você possa visualizar e aí vamos trabalhando essas opções aí. Olha só, se um crime de homicídio, tá? Se um crime de homicídio tem como vítima um policial militar que atuava, olha aí, informação importante, no exercício da função, o autor do crime responde por homicídio simples, homicídio qualificado, infanticídio, fraticídio ou uxoricídio. E aí, galera, o que você acha, hein? Olha lá, examinador. E é importante consignar aqui para vocês, galera que está acompanhando aí, todas as questões aqui ministradas foram retiradas do banco de dados do IBAD, que é a banca da prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, beleza? Por isso que o contexto, assim, o formato, na verdade, até melhor dizendo, vai ser dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando aqui hoje, sobretudo na sua prova, que são 5 questões, né? A, B, C, D e E, tá? Então, o camarada aí, ó, que comete um homicídio, tendo como vítima policial militar no exercício da função, observação importante aí, meus amigos, pratica que modalidade de homicídio? Pratica o chamado homicídio, olha aí, ó, pratica o chamado homicídio funcional. Já ouviram falar no homicídio funcional? Homicídio funcional é aquele praticado contra aqueles integrantes do artigo 142 da Constituição, bem como aqueles integrantes do artigo 144 da Constituição Federal. No 142, os membros das Forças Armadas e no 144, aqueles lá integrantes, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, olha aí como é o caso da questão. Além disso, lá no parágrafo 8º, né, dentro de uma vertente muito moderna, também os agentes da Guarda Municipal. Então, aquele que pratica o homicídio contra policial militar, e a questão foi muito gente boa em dizer, no exercício da função ou em razão dela, aqui ó, no exercício da função ou em razão dela, tá? De fato, comete o chamado homicídio funcional, que é um formato de homicídio qualificado. Está lá no artigo 121,
parágrafo 2º, eu acho que é o inciso 6º é o feminicídio, eu acho que é o inciso 7º lá do Código Penal brasileiro, beleza? Lembrando que o homicídio funcional ele não abraça só os integrantes, né, dessas polícias não, abraça também os cônjuges, os companheiros e os parentes consanguíneos até o 3º grau do policial militar no caso, né? Policial militar, pai, avô, bisavô, isso em linha reta de ascendência, bem como linha reta de ascendente, filho, neto e bisneto. Agora só ascendência, só linha reta, não colateral também, irmão, tio e sobrinho. Olha aí que interessante, desde que a morte tenha ocorrido em razão do exercício da função do policial, ou até mesmo em face, ou em razão dessa atribuição que ele exercia. Beleza, então, o que é infanticídio? Infanticídio é o homicídio praticado pela mãe, né? Pela mãe contra o seu próprio filho nascente ou neonato, ou seja, aquele homicídio praticado pela mãe que, sob a influência do estado puerperal, mata o seu filho durante o parto ou logo após. Não é o caso aqui da questão. O fraticídio nada mais é do que o homicídio do irmão, fraterno, fraticídio, né? O homicídio do irmão. E uxoricídio, né? Quem estuda direito civil aí lembra da chamada outorga uxória, né? Que é aquela assinatura que a mulher tem que dar nos contratos e tal. O uxoricídio é o homicídio da esposa, o homicídio da cônjuge, viu, pessoal? Tá aqui então para vocês, são nomenclaturas doutrinárias aqui, né? O fraticídio e o uxoricídio. Você tem também o parricídio, né? Que é o homicídio praticado contra o pai, né? Mas a questão correta aqui no caso é a letra B de bola, homicídio qualificado, tá? A diferença do homicídio simples para o homicídio qualificado é justamente que no qualificado existe uma adjetivação desvaliosa para a conduta do agente. O homicídio qualificado é o matar alguém mais uma circunstância e uma qualidade negativa relacionada à conduta. É o matar alguém, no caso o policial, no exercício da função ou em decorrência dela. Beleza aí, galera? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Me dá um feedback aqui e vamos que vamos, hein? Muito obrigado aí por estarem acompanhando ao vivo esta transmissão, esta aula também. Show? Muito bom. Primeira questão, portanto, letra B de bola. Segunda questão na tela para você, perceba. Configura o crime de feminicídio, tá? Ó, feminicídio. E você não pode confundir o feminicídio com o chamado femicídio, tá? O femicídio é o homicídio de mulher, tá? É o homicídio de mulher. E o feminicídio? O feminicídio é o homicídio de mulher, mas por razões da condição do sexo feminino, que são aquelas razões que estão lançadas lá no artigo 121, parágrafo 2º, azão. Violência doméstica ou familiar contra a mulher, aquelas formas de violência lá do artigo 7º da Lei Maria da Penha, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá? Claro que ela deve ser contra a mulher, tem que ter ali, portanto, esta violência de gênero que está relacionada com as razões da condição do sexo feminino. Então é muito comum o examinador dar uma questão de um homem que mata uma mulher, né, e falar que se trata de feminicídio. Peraí, calma. Esse homem que matou a mulher porque a mulher estava devendo dinheiro para ele. Isso não é razão da condição do sexo feminino. O que é a razão da condição do sexo feminino é o menosprezo, a discriminação à condição de mulher. Esses dias um cidadão matou uma mulher porque ela era motorista de ônibus. E quando foram perguntar para ele por que ele matou a mulher, ele falou, não, matei a mulher porque a mulher não pilota ônibus, mulher pilota fogão. E isso é menosprezo, discriminação à condição de mulher. Então dá para você enquadrar no feminicídio. Ou quando o marido mata a esposa em razão de uma violência patrimonial, né? Uma razão de uma violência patrimonial, aí é uma das formas de violência doméstica e familiar que enseja o feminicídio. Então cuidado para não confundir feminicídio com femicídio, tá? Vamos dar uma olhada aí nas questões. Letra A. Configura feminicídio, portanto, né, matar culposamente a própria filha ao disparar sem querer a arma de fogo? Não, aqui é homicídio culposo, né, meus amigos? Aqui é homicídio culposo, não é feminicídio. Feminicídio é doloso, tá? Letra B, o que diz a letra B? Matar a facadas
uma mulher, olha aí, ó, aí quando bota uma mulher, o candidato pensa que já é logo feminicídio, não é. Matar a facada uma mulher com quem contraiu dívidas, a fim de extinguir o direito de crédito. Isso não é razão da condição do sexo feminino, isso é homicídio por motivo fútil, que é uma outra qualificadora, mas não é feminicídio. Conseguem perceber? Olha a letra C aqui, ó. Matar, dolosamente, legal, matar dolosamente, a gente já tem um dado objetivo importante aqui, por isso que eu falei legal, né? Já tem um dado objetivo, por acreditar, olha só, por acreditar que mulheres são inferiores aos homens, a ex-companheira atropelando-a na condição de veículo automotor. Tá aqui, gente, tá aqui o gabarito. O que é isso, meus amigos? Menosprezo à condição de mulher, olha aí, ó, menosprezo à condição de mulher, tá? Menosprezo à condição de mulher, olha aí que informação importante, tá bom? Isto aqui é feminicídio, é uma das razões da condição do sexo feminino estatuída lá no artigo 121, parágrafo 2º, azão, tá? Letra D, onde está o erro? Lesionar dolosamente a própria esposa aos socos, provocando sem querer a sua morte, ao causar-lhe uma hemorragia interna. O que é isso aqui, meus amigos? E olha a intenção do agente aqui, ó. A intenção do agente é lesionar. Estou falando aqui... Opa, deixa eu só tirar esse WhatsApp aqui para não incomodar a gente. Espera aí. Se eu consigo tirar? Não, não consigo. Mas vamos aqui mesmo. Ó. Lesão corporal seguida de morte. Olha lá, lesão corporal seguida de morte, tá? Por quê? Ele tem aqui o dolo, aqui, apaguei. Ele tem o dolo em lesionar, ó. Ele tem o dolo em lesionar e tem a culpa em relação à morte. O examinador fala aqui, ó, a intenção dele, dolosa, lesão, morte culposa. Fácil de perceber isso, galera, tranquilo aqui, muito bom, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos analisar o erro agora da letra E. O que diz a letra E aí, ó? Abandonar a neta à própria sorte, causando culposamente o seu óbito. Não dá pra gente falar em feminicídio, que é uma forma de homicídio qualificado, né? Aqui, ó, a gente está falando de abandono, provavelmente de incapaz, né? Como é que se fala? Qualificado pelo resultado morte, ó. Abandono de incapaz, qualificado pela morte. Beleza aí, galera? Deu para visualizar? Cuidado, tá? Pegadinha aí do examinador. A letra C tá bem sossegada, bem tranquila, né? Você entendendo a questão da razão da condição do sexo feminino, assim entendida pelas formas de violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, matou, feminicídio, aí é só correr pro abraço, tá bom? E garantir a sua posse no concurso da PEMERG, da Polícia Militar do meu Rio de Janeiro. Tudo certo aí, galera? Tranquilo? Muito bom, vamos adiante. Terceira questão na tela. Terceira questão diz o seguinte aí para você, uma questão de crimes contra o patrimônio. A vítima W, é o nosso ator aqui, ó, a vítima W, teve seu aparelho celular subtraído, olha aqui, ó, subtraído por 2 homens, mediante violência contra ela. Olha que interessante aqui, ó. Violência, tá? Violência contra. Você não pode confundir a violência causada contra a pessoa, porque ela é diferente da violência causada contra a coisa, tá? Note que aqui a questão está narrando um caso de violência praticada contra a pessoa. A vítima W teve o seu aparelho celular subtraído por 2 homens mediante violência contra ela no ônibus, quando voltava para a casa do trabalho. Neste caso, os agentes respondem por arrebatamento. Isso aqui nem crime é, meus amigos, né? Você tem até uma hipótese de furto por arrebatamento, né? Você tem até uma hipótese que, na verdade, o furto mediante destreza entende-se que seria um arrebatamento, né? Mas não é o caso que a questão está falando aqui. Está falando arrebatamento. Arrebatamento não é. Tá? Olha a letra B, seria furto qualificado? Essa questão aqui é para pegar, o aluno Juninho, o faixa branca,
o aluno ejaculação precoce, que lê a questão e acha, realmente, furto qualificado, porque havia 2 homens, né? O furto qualificado pelo concurso de pessoas, quando ele é praticado por mais de um agente. Só que a questão aqui não trata de furto, meus amigos. Por que não trata de furto? Ah, professor, mas foi subtração. Beleza. Só que a subtração foi praticada mediante o quê, meus amigos? A subtração foi praticada mediante violência contra a pessoa, contra o W. E se foi praticada contra o W, não dá pra gente falar em roubo, tá? Não dá pra gente falar em roubo. A gente vai falar, não dá pra gente falar em furto, aliás, perdão. A gente vai falar em roubo com o aumento de pena. Qual é o aumento de pena? Justamente o roubo praticado em concurso de agentes, tá? O roubo praticado em concurso de agentes. Não é roubo simples, justamente porque ele é majorado, e também não é furto de bem móvel alheio. Tá errado aí a questão, gabarito, portanto, letra E. Tá aí na tela para você, tá bom? A disposição tá lá no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro. 157, parágrafo 2º, não, 157 acho que é no parágrafo 2º mesmo. Beleza? Lá do Código Penal brasileiro. É o chamado roubo circunstanciado, tá aqui, ó. Roubo circunstanciado, que também é chamado de roubo majorado, beleza? Também é chamado de roubo majorado. Tudo certo aí então, galera? Maravilha, terceira questão, gabarito, letra E. Vamos para a quarta, vamos ver o que trata a quarta questão que está aí na tela para você. Olha lá. A criança Y, de apenas 9 anos de idade, foi abusada sexualmente por X, indivíduo de sua própria família, tendo sido praticados diversos atos libidinosos com ela. Neste caso, X responderá por. Tem gente que aqui pensa que não se trata de estupro porque não teve conjunção carnal. A questão não falou de conjunção carnal, que é a cópula vaginal, a introdução do pênis na vagina. Hoje, né, não há mais a necessidade de se caracterizar o estupro apenas e tão somente com a conjunção carnal. Não, hoje em dia é estupro tanto a conjunção carnal quanto a prática de qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então daria sim para a gente poder falar de estupro aqui. Daria para a gente falar de estupro. E aqui com um complicador muito grande, justamente em face do artigo 217-A do Código Penal brasileiro, que trata efetivamente do crime de estupro de vulnerável, já que a vítima é menor de 14 anos. Olha quantos anos tem a vítima aqui, meus amigos. A vítima é criança de apenas 9 anos de idade. Ela foi abusada sexualmente, a questão está dizendo, né, por X, indivíduo de sua própria família, tendo sido praticados diversos atos libidinosos. Não é o crime de estupro, justamente porque, né, ela é menor de 14, seria estupro de vulnerável, tá? Estupro de vulnerável. Seria estupro, se você imaginasse aqui, algo relacionado a uma violência ou um abuso não consentido contra maior de 14 anos, né? Claro que maior de 14 até o 18 tem também uma majorante lá, mas seria o estupro, né? Ou então acima de 18 anos. Aqui na questão a gente trata de abuso, de estupro de vulnerável justamente em função, né? Justamente em função da idade da vítima. Não é o crime de estupro, não se trata de abuso sexual, não é atentado violento ao pudor. Primeiro porque atentado violento ao pudor nem contravenção penal né? Era um crime lá do artigo 214 do Código Penal. Se você abrir seu código hoje, você vai ver que o 214 ele está o quê? Ele está revogado. Aí você pensa assim, não existe mais o tipo penal do artigo 214. Existe. Só que o legislador mudou o tipo penal de estupro e migrou o conteúdo material do artigo 214 para dentro do artigo 213. Porque antes da reforma, né, 2009, salvo engano, né, antes da reforma, o que acontecia, meus amigos? O estupro, ele só podia ser praticado por homem contra mulher, porque ele só existia mediante a conjunção carnal, a cópula vaginal. Com a mudança, extinguiu-se formalmente o artigo 214 e o conteúdo material do 214 que previa das pessoas manterem entre elas, né, claro, contra a vontade, qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal,
saiu de dentro do 214 e passou a integrar a parte final do artigo 213 hoje, tá? Então não existe mais atentado violento ao pudor. Aquela conduta que no passado era atentado violento ao pudor, hoje ela é tida como estupro, tá bom? E a letra E, só para pegar aqui o aluno Juninho, né? Delito de infanticídio, pelo amor de Deus, né, gente? Infanticídio é o crime da mãe que mata o seu filho recém-nascido, seu filho nascente ou neonato, tá bom? Nascente é o que está nascendo, né? Ou que é aquele que está durante o parto, ou o neonato é aquele que acaba de nascer, tá? Então, infanticídio é o homicídio praticado pela mãe contra o próprio filho durante o parto ou logo após. Não esqueça disso. Gabarito letra A. Tava manha essa questão. Não estava fácil, pessoal? Tava bem tranquilo essa questão, né? Então, eu sei que a galera errou, mas a hora de errar é agora. Não pode errar na hora da prova. Muita atenção. Fácil até aqui, meus amigos? Tranquilo? Quinta questão aí na tela das 12 que eu separei para a gente poder fazer essa revisão aqui. Olha lá. Questão 5. Acerca dos crimes contra a paz pública, considerando unicamente os dados contidos nas alternativas abaixo consignadas, é correto afirmar que, examinador quer a verdadeira aqui, mais uma questão do IBAD. Olha lá. O crime de associação criminosa é classificado como crime instantâneo de efeitos permanentes? Falsa questão, ele é um crime permanente. Ele é um crime permanente. O que é associação criminosa? É a reunião habitual, meus amigos, que 3 ou mais pessoas fazem, né, segundo a disposição do artigo 288 do Código Penal, com a intenção de virem a praticar crimes. Então, o que acontece? Não dá para falar que é instantâneo. O crime instantâneo é o crime de homicídio, né? Que o sujeito estava vivo, tomou um tiro, morreu, né? E estava vivo e agora está morto. Isso é instantâneo. O efeito ele é imediato, né? Já o crime de associação criminosa, o efeito dele, né? O efeito quanto à sua classificação e sobretudo quanto à sua consumação, é de que se trata de um delito permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto durar a reunião, tá? Enquanto durar a reunião, durará a permanência, né? Então, a gente está falando aqui de crime permanente. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Muito bom. Olha a letra B. O que diz a letra B aí, ó? A doutrina sustentando que o tipo penal de constituição de milícia privada, tá? Constituição de milícia privada, que está lá no artigo 288-A do Código Penal, 288, a associação criminosa aqui está no 288, tá, meus amigos? 288 do CP. A doutrina sustentando que o tipo penal de constituição de milícia privada fere o princípio da taxatividade verdadeiro. Por que isso? Calma, vou explicar para você. Se você pegar o 288A hoje, você vai ver lá, né, que constitui milícia privada, tal, tem lá a tipificação do delito de milícia privada com a respectiva descrição típica, né? Só que o legislador, ele não define quantas pessoas efetivamente constituem uma milícia privada. 3, 4, 5, 7, 10, não se fala. E você sabe que no direito penal, né, vigora, até mesmo sob pena de ilegalidade, o que se chama de princípio da taxatividade, o princípio do mandato de certeza, onde o tipo penal, o conteúdo típico tem que trazer dados claros, a ponto de não gerar, a ponto de impedir que se gere decisões dúbias a respeito de uma mesma situação. Porque pode um julgador entender que a milícia privada é composta por 5 pessoas, pode o julgador entender que é 3, e isso acaba ferindo a taxatividade da lei penal. A lei tem que ser certa, clara, taxativa, né? E boa parte da doutrina orienta justamente no sentido de que o crime de constituição de milícia privada fere esse princípio da taxatividade, porque lá no 288A ele não menciona a quantidade de pessoas que servem para constituir a tal milícia privada. Tá? Então, o que é milícia privada? Não se sabe. Não se sabe. Ou quantas pessoas constituem a milícia privada? Não se sabe, não dá para saber. Essa é a grande questão, beleza? Por isso que está verdadeira a questão, até porque as outras são falsas. Vejamos. Letra C. Entre os crimes deste título, quais títulos? Os crimes contra a paz pública, tá? Se encontra o delito de organização criminosa. Isso aqui também é para pegar o aluno Juninho, ó, o ejaculação precoce, o que lê rapidinho e acha que a questão está certa, meus amigos.
Organização criminosa está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Tá? Não está nem no Código Penal, está errado. Organização criminosa é crime autônomo previsto em lei especial. Tá? Letra D de dado. Passeatas defendendo a descriminalização do aborto caracterizam incitação ao crime? Falso, né, meus amigos? Você poderia até pensar que sim, mas por que é falso, professor? Ah, porque a verdadeira é a letra B. Não, mas eu não quero essa justificativa. É falso porque as passeatas, elas configuram um livre exercício de manifestação e de reunião, direito assegurado pela Constituição. Então, não caracterizam incitação ao crime. Né? Não caracterizam, por isso que a questão é falsa, já que ela está dizendo que caracteriza incitação. Não, tá? E a letra E, qual é o erro dela? O crime de apologia ao crime ou a criminoso ocorre quando a apologia se dá de forma privada. Negativo, tá? Aqui a apologia só pode ocorrer como se fosse crime se essa apologia ocorrer de forma pública. Ocorrer de forma pública. Se for de forma privada, não acontece, tá? Só dá uma olhadinha lá no artigo 286 do Código Penal Brasileiro. Não rola, tá? Esses dias prenderam um cidadão, acho que foi no Paraná, né? Fizeram uma busca e apreensão na casa dele por um outro motivo e chegaram lá e verificaram que havia um monte de livros, né, que remetiam a épocas de Hitler, nazismo e tal. Tinha lá num quarto dele lá. Estava lá naquele quarto dele. Por que ele não pode ser responsabilizado por apologia a crime ou a criminoso? Porque ele não fazia apologia publicamente. Ele continha aquele material de forma privada, e de forma privada não há incidência de tipo penal. Fato é atípico. Beleza, galera? Deu para entender? Muito bom. A questão mais difícil que a gente tem é essa aqui. O resto tá tudo melzinho na chupeta. Por que é mais difícil? Porque a gente não tem muito hábito de estudar os crimes contra a paz pública. A gente não tem esse hábito, né? Por isso que a questão se torna mais difícil. Quanto mais você estuda, mais vezes você visualiza determinado assunto e ele acaba ficando mais palatável, né? Você acha que ele fica mais fácil. Essa é a razão pela qual você tem que estudar sempre, né? Você tem que estudar sempre por quê? Porque mais vezes você vai ver o assunto e ele vai ficando mais familiar para você. Fácil até aqui, meus amigos? Muito bom. Sexta questão na tela aí para você, ó. Quanto ao crime de falsificação de documento público, artigo 297, esse crime é crime que tutela a fé pública, né? A fé pública, é crime contra a fé pública. Quanto ao crime de falsificação de documento público, é possível dizer que é crime de mão própria praticado por funcionário público. Pessoal, não é crime de mão própria só não. Ele pode ser praticado por funcionário público ou funcionário ou particular, né? Afinal, o particular pode falsificar um documento público, não tem problema nenhum, não é só o funcionário público. É claro que o funcionário público, quando falsifica um documento público, a conduta dele é muito mais desvaliosa. Essa, inclusive, eu acho até que é o gabarito da questão aqui, quando eu separava, né? Eu me lembro, né? Então, veja, o sujeito ativo pode ser tanto o funcionário público quanto o funcionário particular, não tem problema. Quando é funcionário público, ele é punido mais gravemente, não poderia ser diferente, tá? O sujeito passivo pode ser relativo a documento público ou documento particular. Não, não é o sujeito passivo, aqui é o objeto material, né? O objeto material. O objeto material é que é relativo a documento público ou particular. O objeto material é aquilo sobre o que recai a conduta do agente. O sujeito passivo é contra quem o crime é praticado, né? O crime é praticado contra a fé pública, contra a coletividade, contra o Estado, né? Então, o sujeito passivo pode ser relativo a documento público ou particular? Falso. Tá? O objeto material do crime é que é documento público ou documento particular. Apesar de que a questão fala aqui, né, que só a falsificação de documento público, né? A questão está ruim também, mas de qualquer forma, né, não se admite, né, como verdadeiro, justamente porque fala do sujeito passivo e quando na verdade aponta o objeto material, beleza? Falsa aí a letra B. Olha a letra C. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Maravilha. Quem é o sujeito ativo? Aquele que pratica, né? O sujeito ativo é aquele que
pratica, né? Quem é o sujeito passivo? Aquele contra quem é praticada. Contra quem é praticada. Então, ó, olha a letra C. O sujeito ativo, ou seja, aquele que pratica, pode ser qualquer pessoa. Mas se o agente, perdão, é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena será aumentada. Verdadeiro, meus amigos. Artigo 297, parágrafo 2º. Artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. A pena aumenta-se da 6ª parte, tá? Aumenta-se da 6ª parte, verdadeiro. Sujeito ativo é o Estado. Olha aqui que maldade. O sujeito passivo é o Estado. Sujeito passivo, sujeito ativo é quem comete, tá? Sujeito passivo é o Estado. E secundariamente a pessoa lesada pelo falso. Se a questão estivesse trazendo assim, o sujeito passivo é o Estado e secundariamente a pessoa lesada pelo falso, também estaria verdadeira, só que ela fala do sujeito ativo. Olha que maldade, essa aqui é questão para pegar o ejaculação precoce. O cara que lê rapidinho, rapidinho, tá certo isso aqui. Calma, gente, calma, leiam com tranquilidade, entendam. As questões não são difíceis, muitas das vezes trazem pegadinhas para poder fazer vocês errarem, então cuidado. Entenda, o sujeito ativo é quem pratica, sujeito passivo é contra quem é praticada. Ele está falando, sujeito ativo é o Estado? Não, sujeito passivo é o Estado. Beleza? Tranquilo? Olha a maldade aqui da letra E também, ó. O sujeito passivo é o Estado, verdadeiro. E secundariamente, a pessoa que falsificou o documento? Não, a pessoa que falsificou o documento, quem é? É o sujeito ativo. É o sujeito ativo. Muito boa a questão. Sacana, né? Mas muito boa, né? Nos crimes contra a fé pública, né, o sujeito passivo é sempre o Estado e secundariamente a pessoa lesada. Estaria correto que se tivesse, né, a pessoa lesada. Maravilha, só que aqui ele está colocando o sujeito passivo é o Estado, beleza, e secundariamente a pessoa que falsificou. Não, a pessoa que falsificou é o sujeito ativo. Boa? Deu para entender? Cuidado, pegadinha aqui, pegadinha. Não vai cair na pegadinha para não se dar mal aí na prova. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bom. Gente, olha só, essas provas, eu não vou dizer que são provas fáceis, mas são provas que trazem um conteúdo mais simplificado em relação a outras provas que tem por aí, como prova de oficial, prova de delegado e tal. Veja, a prova aqui ela é muito objetiva, perguntou, respondeu, não tem que ficar elucubrando muito, subjetivando demais a questão, porque se fizer assim acaba errando, né? Não é uma questão que pergunta divergência doutrinária, jurisprudencial, a fundo, a ponto de você, né? Não. Só que tem que ter atenção diante das objetividades do examinador. Repare aí, ó, as alternativas, tudo com uma linha, poucas palavras, agora cheio de pegadinha, né? É isso que você tem que estar atento para não errar lá na hora da prova, beleza? 7ª questão, meus amigos, na tela para você aí, ó. O que diz a 7ª questão? A 7ª questão já grandinha, né? Não coube nem um slide só. Vamos lá entender aí o que o examinador quer. Carlos Eduardo, servidor público federal, olha aí que informação importante, valendo-se das facilidades inerentes ao seu ofício. Então aqui, ó, ele é funcionário público, crime praticado por funcionário público contra a administração. Funcionário público, valendo-se das facilidades inerentes ao seu ofício, procura Leonardo Cândido, particular, e seu amigo, objetivando subtrair determinados aparelhos eletrônicos. Note o seguinte, pessoal, a questão é boa porque ela já diz o seguinte, o Carlos Eduardo, ele é funcionário público, agora o Leonardo Cândido, ele é particular, tá? Ele é particular, objetivando subtrair determinados aparelhos eletrônicos da repartição pública. O autor intelectual assevera que pela sua proximidade com o vigia da repartição, seria facilmente franqueado o acesso a Leonardo, o acesso de Leonardo, viabilizando-se assim a subtração dos referidos aparelhos sem quaisquer intercorrências. Por isso, meus amigos, aqui, ó, que o acesso seria franqueado facilmente, por quê? Porque Carlos Eduardo se vale das facilidades inerentes ao seu ofício. Muito bem. A empreitada criminosa é executada e os bens são subtraídos. Desta forma, acerca dos crimes contra a administração pública, é correto afirmar que Carlos Eduardo, que é o funcionário público, né,
praticou o crime de peculato furto. Beleza, tá aqui. E Leonardo Cândido, que é o particular, praticou o crime de furto qualificado com abuso de confiança. Meus amigos, falsa questão. Falsa questão. Por quê? O Leonardo Cândido sabia da qualidade, da condição de funcionário público do Carlos Eduardo. E dentro desse contexto, as circunstâncias elementares, como são de caráter pessoal, disposição do artigo 30 do Código Penal, acabam se comunicando. Ah, professor, mas o Leonardo Cândido é particular, como que ele vai responder por peculato furto? As circunstâncias são incomunicáveis, salvo se forem elementares ao crime. Como é o caso aqui. Olha o que diz a letra B. Carlos Eduardo praticou o crime de peculato apropriação. Não, isso não é peculato. Ele não se apropriou, ele subtraiu. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele não se apropriou, ele subtraiu. Ah, professor, mas foi o Leonardo Cândido. Tudo bem, mas o Carlos Eduardo é um mentor intelectual. Carlos Eduardo praticou o crime de peculato apropriação e Leonardo Cândido praticou o crime de furto qualificado por abuso de confiança. Também falso aqui, tá? Olha a letra C. Carlos Eduardo praticou o crime de peculato furto, beleza. E Leonardo praticou o crime de furto qualificado mediante fraude. Não teve fraude. De qual fraude que teve? O que teve foi o acesso franqueado a Leonardo em razão das facilidades que Carlos Eduardo tinha pelo fato de ser funcionário público. O gabarito é a letra D, olha aqui. Tanto Carlos Eduardo quanto Leonardo Cândido praticaram o crime de peculato furto, que é a subtração, né? Subtração de coisa pertencente à administração, valendo-se o agente das facilidades que lhe proporciona o cargo. Ó, artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, chamado peculato impróprio. Olha aí, chamado peculato impróprio. Beleza? Letra E. Carlos Eduardo praticou o crime de peculato furto e Leonardo Cândido praticou o crime de peculato apropriação. Tá errado, tá? Tem que dar uma lidinha lá no artigo 312 do Código Penal, tá? No caput, você tem o peculato, a apropriação e o peculato desvio lá no final, tá? No parágrafo 1º, você tem o peculato furto. Você tem o peculato furto, que também é chamado de peculato impróprio, né? O do caput é chamado de peculato próprio. Beleza? Você tem aqui no parágrafo 2º o peculato culposo. Você tem aqui o peculato culposo. Você tem lá no parágrafo 4º o peculato mediante erro de outrem. Mediante erro de outrem, tá? Então tem que dar uma lidinha lá no 312. E lá no 313 você tem o peculato eletrônico, né? O peculato mediante erro de outro é o chamado peculato estelionato, tá? Tem que dar uma lidinha também lá no 212 e 213, dica boa aí para poder cair na sua prova. Fácil aqui essa questão, galera. Gabarito, portanto, letra D de dado da nossa 7ª questão. Bora para a 8ª? Muito bom, já está até na tela para você. Mais uma vez, crime praticado por funcionário público. Olha aí, ó. Crime praticado por funcionário público. Suponha que o funcionário público Evaresnildo, nossa senhora, Evaresnildo, tenha exigido, olha aqui o verbo nuclear, olha lá, tenha exigido para outra pessoa, ou seja, para si ou para outrem, como é o caso, né? Indiretamente, no exercício da sua função e em razão dela, vantagem indevida consistente no valor de R$10.000 para pôr irregularmente em liberdade um adolescente infrator que cumpria medida socioeducativa de internação. Então, ele exigiu uma indevida vantagem, né? Direta ou indiretamente, olha que interessante. Ele exigiu uma vantagem indevida. Qual é a vantagem indevida? Os R$10.000, né? Para poder praticar um ato relacionado ao exercício da sua função na qualidade de funcionário público. Qual é o crime que ele comete? Corrupção. O examinador coloca em letra A aqui para você pensar que é corrupção, mas não é corrupção. Corrupção é solicitar, aceitar, receber. Aqui ele está fazendo o quê, meus amigos? Aqui ele está, exigindo.
E essa exigência caracteriza o crime de concussão do artigo 316 do Código Penal brasileiro. Não é crime de roubo, não é crime de tergiversação e não é e não pode ser a letra E de jeito nenhum, né? Dizendo que não cometeu nenhum crime. Claro que cometeu. Cometeu o crime de concussão, que tem uma pena de 2 a 12 anos de cadeia, um crime gravíssimo, inclusive, contra a administração pública. Fácil de perceber isso, galera? Cuidado, tá? Muito comum, lógico, nos crimes contra a administração pública, o examinador confundir os crimes, trocar, né? Dizer que o sujeito pratica um crime, dar o nome de outro para poder fazer você errar, porque você precisa conhecer todos os crimes efetivamente aí, tá? Então, cuidado para não errar isso em prova, porque isso é muito importante. E eu não quero que você perca questões. E errar uma questão fácil dessa, meus amigos, pode fazer com que você despenque aí milhares de posições. E eu não quero isso para você. Eu quero que você seja aprovado. Inclusive, me convide aí para sua posse. Manda um direct lá para mim. Professor, passei, deu certo, caiu aquela questão que o senhor falou e tal. Vem aqui na minha posse. Eu vivo no Rio de Janeiro, é minha cidade. Quem sabe não dá certo a gente tomar uma aí, né? Comer um churrasco e comemorar a sua tão sonhada aprovação. Fácil, tranquilo, bebeu aquela água, deu aquela respirada. Vamos caminhando aí para a parte final da nossa revisão, fazendo agora a questão de número 9. Olha aí. Configura ato de corrupção punido pelo Código Penal a conduta do servidor público que recebe para si diretamente em razão da função vantagem indevida. E aí, isso aqui é corrupção? Continua a exercer sem autorização a função pública da qual sabe oficialmente ter sido suspenso. Meus amigos, isso aqui não é, isso aqui é exercício irregular, tá? Isso aqui é delito de exercício irregular. Exercício irregular, deixa eu só apagar aqui, ó. Exercício irregular de cargo público. Crime punido lá no Código Penal, tá? Então não é a letra B. Se apropria de dinheiro público de que tem a posse em razão do cargo? Não, isso aqui é peculato, ó, isso aqui é peculato apropriação, tá? Abandona o cargo público fora dos casos permitidos em lei, isso aqui é abandono de função, né, meus amigos? Abandono de função, tudo lá no Código Penal brasileiro, isso aqui é o 324 do Código Penal. E extravia livro oficial ou qualquer documento de que tem guarda em razão do cargo, isso aqui também não é corrupção, isso aqui é o que, meus amigos? Extravio, sonegação ou destruição de livro público. Destruição de livro público. Significa dizer, portanto, que o gabarito é de fato a letra A, né? Tudo bem, professor, mas não fala se é corrupção ativa ou se é corrupção passiva. Tudo bem, não fala, né? Mas se você sabe, por exemplo, né, do artigo 317 do Código Penal, você vai ver que um dos verbos da corrupção passiva é o receber. Além do solicitar e o aceitar, tem lá o receber, né, em razão da sua função, a vantagem indevida, delito de corrupção aqui, ó, delito de corrupção passiva. Beleza? Verdadeira, letra A. O que eu falei para você? Examinador aqui, meus amigos, tentando o quê? Tentando confundir, trocando aí os crimes. Então tem que dar uma lidinha no Código Penal brasileiro. Ele não vai se miscuir muito aprofundadamente nos crimes em si, mas ele quer saber se você conhece a diferença entre eles. Tá? Sobretudo conhecendo o que? Os verbos nucleares, para você definir qual é o crime que ele está falando, qual é o crime que ele está perguntando. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Muito bom aí, ó. Vamos avançando para a nossa 10ª questão, que é a nossa antepenúltima questão de hoje. A 10ª questão diz o seguinte, ó. Suponha que Aragórnio, Deus do céu, suponha que Aragórnio foi vítima do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, e
ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Desta forma, Aragônio foi vítima do crime de lesão corporal. E aí, leve, levíssima, grave, gravíssima ou neutra? Bom, nem existe, né, lesão corporal neutra, né, pessoal? E aí, existe lesão corporal levíssima? Também não existe lesão corporal levíssima. Existe cerveja levíssima, lesão corporal levíssima não existe. Meus amigos, a lesão corporal, ela se divide, ó, de acordo com o artigo 129, tá, do Código Penal, no caput, você tem a lesão corporal leve. No parágrafo 1º, você tem a lesão corporal grave. No parágrafo 2º, você tem a lesão corporal gravíssima, tá? O código nem fala de lesão corporal gravíssima, tá? Ele nem fala de lesão corporal gravíssima, mas é a doutrina que aponta o parágrafo 2º como se fosse lesão corporal gravíssima. E no parágrafo 3º, né, você tem a lesão corporal seguida de morte. Todas essas modalidades aqui são lesões dolosas, tá? Estatuídas lá no artigo 129 do Código Penal. Nós temos outras, nós temos a lesão culposa, a lesão praticada em violência doméstica, enfim, temos várias outras hipóteses, mas essas aqui são as hipóteses de lesão dolosa, e é muito comum, tá? Muito comum, lesão dolosa. É muito comum o quê? O examinador dizer que uma questão grave, na verdade é leve, que uma questão leve, na verdade é grave. Como é que eu vou saber quando uma lesão, por exemplo, é gravíssima? O conceito de lesão corporal no Brasil ele é dado por exclusão, meus amigos, acredite se quiser. Como assim, professor? Pois é dado por exclusão. A lesão vai ser gravíssima quando ela não for nem leve nem grave. A lesão vai ser grave quando ela não for nem leve nem gravíssima. E a lesão vai ser leve quando ela não for nem grave nem gravíssima, acredite se quiser. É claro que você tem que saber quais são, né, efetivamente as hipóteses de lesão corporal gravíssima, quais são as hipóteses de lesão corporal grave. Por exemplo, deu lá aborto, né? De tanto lesionar, a pessoa acabou abortando. Lesão corporal que resulta aborto é uma lesão gravíssima. Agora, uma lesão corporal que incide, por exemplo, em uma debilidade permanente, uma deformidade permanente, uma lesão gravíssima, uma lesão que promove a aceleração do parto, é uma lesão grave, só pode ser vítima a mulher, obviamente, né? Professor, como é que eu vou saber isso tudo? Está escrito lá no artigo 129, não tem alternativa, você tem que dar uma lidinha lá, porque o examinador ele vai fazer confusão, como ele vai confundir aqui, ó. Nessa perspectiva dessa questão, a gente está falando aqui que a lesão, né, que incapacita para as ocupações habituais por mais de 30 dias é uma lesão leve, é uma lesão grave, é uma lesão gravíssima, meus amigos. Eu vou ter que abrir o código para saber, mas na verdade se trata de uma lesão grave, se trata de uma lesão grave, está lá, artigo 129, um dos incisos do parágrafo 1º, acho que é o inciso 1º, inclusive. Né, quando a gente está diante de um crime, um chamado crime a prazo aqui, ó, que interessante, crime a prazo. Por que crime a prazo? Porque a lesão corporal ela só vai ser grave se houver o decurso de um prazo de mais de 30 dias. Se não houver um decurso do prazo de mais de 30 dias, por exemplo, se ele ficar incapacitado para as ocupações habituais por 17 dias, por 20 dias, a lesão é leve. Ah, professor, mas ele tomou 10 pontos. Beleza, mas se ele ficou incapacitado para as ocupações habituais por 10 dias apenas, a lesão continua sendo leve. Se não gerar nenhuma outra complicação relacionada a grave e a gravíssima, a lesão vai ser leve. Agora só toma cuidado com essa expressão aqui, com essa palavra aqui, tá? Tem que ser mais de 30 dias. Às vezes o examinador é tão sacana, mas tão sacana, que ele coloca lá 30 dias. Gente, 30 dias não é mais de 30 dias. Então, pelo amor de Deus, cuidado para não errar isso aí na prova, tá? Cuidado para não errar isso aí na prova, pelo amor de Deus. Fácil de perceber isso, galera? Sim ou não? Maravilha, muito bom. Então, cuidado aí, tá? Vamos que vamos aí. Tá tudo certo, né, pessoal? Estão curtindo aí, né? Dá um feedback aí positivo. Muito bom, legal, maravilha. Conto com vocês aí, inclusive para nossas próximas aulas aí. Sei que você vai passar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas eu quero encontrar com você outras vezes aqui na Nova Concurso.
Beleza, então vamos para a nossa penúltima questão, que é a 11ª, que está aí na tela para você. Veja, o que diz aí essa questão número 11? Acusar falsamente, tá? Acusar falsamente. A questão já está dando um elemento normativo aqui importante, tá? Ou seja, a pessoa está acusando de maneira falsa determinada pessoa de ter cometido fato que é definido como crime. Configura o crime de constrangimento ilegal? Isso não é constrangimento ilegal, lá do artigo 146. Não é, tá, meus amigos? Constrangimento ilegal é você compelir, né, alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Não se trata de constrangimento ilegal. É a injúria real, meus amigos? Sim ou não? A injúria real, meus amigos, lá do artigo 140, parágrafo 1º, salvo engano, né, do Código Penal, é aquela injúria que, por exemplo, que se caracteriza por um tapa na cara. Imagina o sujeito tomar um tapa na cara. Não chega a ser uma lesão corporal, mas a cusparada, o tapa na cara, ele pode ensejar, né, uma injúria que de fato teve um elemento diferenciativo que também impõe um desvalor à conduta do agente, né? Então a injúria real, né, ela tem esse fato efetivamente de caracterizar, né, de caracterizar não um fato definido como crime, porque a injúria não ataca isso. A injúria é pura e simplesmente a ofensa à honra subjetiva de alguém. Como eu falei, a cusparada, o copo de água que é jogado na cara da pessoa, né? Isso não é imputação falsa de crime, já estaria errada por aí, né? Mas a injúria real se difere justamente da injúria simples, da injúria essencial, justamente por conta desse elemento tapa, esse elemento água na cara, esse elemento cusparada. Ela tem um quê, né, de adjetivação. Conseguem perceber isso? É diferente, por exemplo, de eu injuriar o cara chamando o cara de vascaíno, ofendendo a honra dele. Porque chamar o cara de vascaíno é uma ofensa, né, pessoal? Hein? Brincadeira, né? Mas xingar o cara, ofender a honra objetiva, ofender a honra subjetiva do cara. O cara se sente ofendido com aquela, né, com aquela narrativa, com aquela ofensa. Injúria simples. A injúria real tem esse quê, né? Tem essa adjetivação. Também não se trata de injúria real, porque a injúria é a ofensa dirigida a determinada pessoa. Calúnia, ainda que esta pessoa seja falecida. E aí, pessoal? Falso ou verdadeiro? Gabarito aqui, tá? Então, ó, não confundam, eu vou escrever aqui do ladinho, tá? Não confundam aqui, ó, a calúnia, difamação e injúria, tá, meus amigos? Não confundam. O que é a calúnia? Calúnia é imputação falsa de fato definido como crime. Fato definido como crime. É a imputação que? Falsa, tá? Imputação falsa. Vou até anotar aqui, ó. Imputação falsa. Rapaz, tu não sabe que ontem o fulano, o José, subtraiu 15 mil reais da mãe dele, tá? Do dinheiro que ela recebeu lá da herança, ele subtraiu tudinho, botou no carro dele e foi embora. Essa é uma imputação falsa de um fato efetivamente definido como crime. Não está falando que o José é ladrão. Não está falando que o José é ladrão. Está falando que o José, no dia tal, subtraiu 10 mil reais da mão dele. Conseguem perceber a diferença entre dizer que o cara é ladrão e imputar ele, né, imputar ele efetivamente um fato definido como crime, desde que saiba que o fato é falso, né? E isso caracteriza, portanto, a calúnia, tá? Que é a imputação de fato definido como crime. E é diferente da difamação. Por quê? Porque na difamação, né, o que se imputa, falsamente ou não, vou escrever de azul aqui para ficar igual, se imputa oh meu Deus, quero o azul. Imputação falsa ou não, imputação falsa ou não, de qualidade negativa. De qualidade negativa a alguém, tá? Tanto calúnia quanto difamação ofendem a chamada honra
objetiva. Ofendem a honra objetiva, que é diferente da honra subjetiva. Honra subjetiva, que é defendida na injúria. A honra objetiva é aquela, né, que ataca o agente, mas pelo fato de terceiros tomarem conhecimento da imputação. Note que a vítima não precisa nem saber que ela está sendo caluniada. Se alguém imputar falsamente a esta vítima e terceiros tomarem conhecimento, o crime já está caracterizado, tanto de calúnia quanto de difamação. Na injúria, a honra subjetiva. O cara ofende e a própria vítima assimila, ela própria. Por isso que é subjetiva, diz respeito ao sujeito vítima. A honra subjetiva, ele assimila a ofensa, que também pode ser uma qualidade negativa, né? Que também pode ser uma qualidade negativa, uma qualidade depreciativa, não tem problema, mas desde que afete, ataque, né, a própria vítima, ofendendo a honra subjetiva dela, tá? Ó, aqui, no caso da injúria, é a imputação de uma qualidade negativa. Imputação à própria pessoa, por isso que difere da difamação, tá? A própria pessoa, uma qualidade negativa. Uma ofensa, né? Uma ofensa, uma qualidade negativa. Beleza? Uma qualidade negativa. Só não esqueça o que eu estou te dizendo. Aqui, ó, na calúnia e na difamação, basta, vou até desenhar para você ver aqui, ó, veja, o cidadão, tá? Ele quer ofender essa pessoa aqui. O cidadão A quer ofender a pessoa B. E aí ele profere ou imputa fato definido como crime a esta pessoa que nem tomou conhecimento ainda. Quem tomou conhecimento foi a galera na rodinha, né? O A fala para esse pessoal aqui que o B praticou o furto na casa da mãe, não sei o que, blá, blá, blá. Olha aqui, pessoal, a imputação do fato se caracteriza como crime no momento em que estas pessoas tomam conhecimento do fato definido como crime. Não precisa nem aqui esta pessoa ter a ciência. Nem precisa. Ele é a vítima, mas se consuma no momento em que estas pessoas aqui tomam conhecimento, diferentemente da injúria, porque na injúria, meus amigos, eu vou apagar aqui, vou até fazer aqui embaixo para não... Na injúria, ó, o agente A quer ofender a vítima B e ele ofende diretamente, atacando a honra subjetiva desta vítima B. Diretamente a honra dela, não precisa de que terceiros tenham o conhecimento, beleza? Aí você fala assim, pô, professor, mas a letra C, ela tá meio que errada aí, não tá não? Porque tá dizendo calúnia, ainda que seja de pessoa falecida, sim, porque a calúnia contra os mortos é punível, tá? À disposição lá do artigo 138, parágrafo 2º. Pune-se a calúnia contra os mortos, tá? Artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro, tá bom? A letra D diz, calúnia apenas se a pessoa for viva? Não, porque se pune a calúnia praticada contra os mortos. E não é também a injúria discriminatória, tá, pessoal? Aquele que falsamente acusa, né, impõe falsamente a determinada pessoa de ter cometido fato definido como crime, pratica o crime de calúnia ainda que esta pessoa seja falecida. Vale a pena dar uma lidinha nos artigos 138 até o 143, né, que tratam aí os crimes contra a honra, né, 138, 139, 140 e as disposições finais até o 143, para você dar uma olhadinha como é que se processa aí, né, esses crimes contra a honra. Beleza, meus amigos? Maravilha, show de bola, muito bom. Chegando ao final aqui da nossa super, hiper, mega Thunder revisão. Mais uma questãozinha aí de crimes contra a honra para que você possa visualizar. Olha lá, encaminhar uma mensagem de texto a um policial civil que se encontra em outro município xingando-o de ladrão configura o crime de... E aí, meus amigos, aqui, ó, o aluno Juninho, o aluno ejaculação precoce, ele já vem direto aqui na letra E.
Ah, está imputando falsamente, olha aqui, ó, está imputando, imputação falsa de fato criminoso. Imputação falsa de fato criminoso. Vem cá. Chamar o cara de ladrão, até já falei isso para vocês, chamar o cara de ladrão é imputação falsa? Hein? Chamar o cara de ladrão, meus amigos, é imputação falsa de fato criminoso? Não, chamar o cara de ladrão é dar conhecimento a ele, note, aqui ó, encaminhar a mensagem de texto ao policial civil. Ele mesmo recebeu aqui ó, alguém, olha o desenho, encaminhou a mensagem via celular, a mensagem de texto para o policial civil. O próprio policial civil tomou conhecimento. E isto afetou a sua honra subjetiva. Que crime é esse, meus amigos? Não é o crime de calúnia que o Juninho marcou. Isso é crime de injúria. Ah, professor, mas podia ser difamação. Não é difamação porque a ofensa foi dirigida diretamente ao policial. Encaminharam uma mensagem de texto, tá aí, ó. Encaminharam uma mensagem de texto a um policial civil que se encontra em outro município xingando de ladrão. Não é desacato, não tem nada a ver, desacatar a função não estava no exercício da função, não é denunciação caluniosa, que é um crime mais grave ainda, né? Que é dar causa à instauração de inquérito, apuração, enfim. Também não é o caso e não é calúnia. Aqui ele quis confundir a calúnia com a injúria, isso é fato, aqui ele quis confundir. Não tem a menor dúvida que ele quis confundir. Mas você, aluno da Nova Concursos, não vai errar isso na prova. Cuidado, tá? Cuidado. Valeu, galera? Show de bola. Ó, aí o gabarito para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido essa aula, tá? Do fundo do coração. Desejo a todos vocês uma excelente prova, que vocês consigam alcançar o sonho da aprovação na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Depois me manda notícia lá, ó, no @Delta Ivo Martins, lá no Instagram. Beleza? A gente se vê numa outra oportunidade. Muito sucesso, uma boa sorte e até mais, galera. Valeu, tchau, tchau.